Olá, minhas amigas e meus amigos, a semana terminando e hora de ler para vocês, com comentários nas entrelinhas, o meu artigo que sai semanalmente em 38 jornais, inclusive em 8 capitais. E o tema de hoje é você, a fonte do poder. É o que diz a Constituição. Todo poder emana do povo. Será? Então, vamos ao nosso encontro de hoje. O título é A Fonte do Poder. Acompanhado por um cortejo de meia dúzia de ministros, o presidente da República foi a pé entregar ao presidente da Câmara a medida provisória do Auxílio Brasil e uma proposta de emenda à Constituição para alterar o pagamento de precatórios superiores a 66 milhões de reais. Isso foi na terça-feira. Aconteceu na terça-feira. E aí serviu de pretexto, né, para esse artigo. A Constituição de 88 já foi remendada 106 vezes. Ela é tão detalhada que, para saldar a dívida do Estado ou para decidir sobre comprovante de voto digital, é preciso emendar a Magna Carta, que é a lei básica de um país. É como a lei básica de um prédio de condomínio. Enfim, é o regimento interno da República Federativa do Brasil. É tanta coisa na Constituição. Bia Kicis chegou a dizer que ela propôs emenda à Constituição para ficar marcado, para ficar firme, porque o Supremo, nas outras 3 leis, eram leis ordinárias, o Supremo derrubou, né? E ficou mais fácil de votar por ser lei ordinária, mas, em compensação, o Supremo derrubou. Ela, inclusive, está falando, a gente poderia propor uma lei ordinária, aprovaria facilmente, mas o Supremo derrubaria, né? E para pagar e para parcelar uma dívida líquida e certa, decidida pela Justiça, convertida nesse chamado precatório, tem que alterar a Constituição. Porque, se fizer de qualquer maneira, vai incorrer em crime de responsabilidade. O único parágrafo do primeiro artigo da Constituição diz que todo poder emana do povo, mas o conjunto, na prática, não é uma carta para o povo, mas para o Estado brasileiro, o Estado como um todo. Serve para dar segurança a direitos, foros e privilégios do Estado e seus agentes. O Estado como fonte de poder, aí não é democracia. A fonte do poder é o povo, não é o Estado. A consequência é que as instituições que deveriam ser ferramentas da democracia viraram elas próprias fontes do poder. Está aí o Supremo, a maior fonte do poder ultimamente, inclusive tutelando os outros poderes. Além disso, o segundo artigo da Constituição estabelece independência entre os poderes, mas, na prática, há uma tutela do Supremo sobre o Executivo e o Legislativo. Então, vocês já perceberam que nós temos, está pairando, está aí esperando por nós, fontes do poder, que isso seja ajustado, porque não está funcionando. A prática não é essa. Eu perguntei essa semana, né? Você foi consultado sobre essa lei eleitoral? Se você aceita coligação, se quer ou não quer o tal distritão, se você não prefere dar um recall nos políticos, né? Se você não prefere um candidato independente, sem partido, né? Se você não prefere o voto distrital. Mas
Ninguém perguntou para você. Eu lembrei outro dia que eu assisti a uma dessas reuniões de democracia direta, lá na Suíça, em Winterthur, à noite, porque as pessoas trabalham durante o dia, e estava chuvosa. Todo mundo de guarda-chuva, batendo boca com o prefeito, sobre decisões que diziam respeito a todos na cidade. Só para lembrar, mas não é isso que se quer aqui nessa democracia direta, né? Mas que haja mais representatividade para a gente poder chamar de democracia, porque democracia é o poder do povo. São as instituições fazendo a vontade do povo, cumprindo a vontade do povo. Talvez por isso o chefe do executivo busque incessantemente a fonte primária do poder, como há pouco em Joinville, Florianópolis e Distrito Federal, além de falar todos os dias em emissoras de rádio que são a capilaridade da informação. Ele decidiu estar atendendo a tudo que é emissoras do interior, né? Já que a mídia tradicional o trata desse jeito, ele está nas emissoras do interior. E vai lá na fonte do poder. Repete a mensagem nessas entrevistas e nas viagens de liberdade, democracia, eleição limpa. E usa, como fez com êxito na campanha eleitoral, as redes sociais. Com esses contatos, mais as viagens, em que compartilha sinuca, boteco e padaria, fica lá comendo empada, pastel, com caldo de cana, com refrigerante, né? Aí evita ficar na bolha palaciana. Isso é um perigo, né? É um perigo. Eu lembro que, na época do presidente Figueiredo, havia lá um ministro que despachava com o presidente Figueiredo às 15h, e o pessoal chamava de Ilha da Fantasia. É quando o ministro vinha trazer grandes ideias teóricas maravilhosas, né, o presidente ficava olhando. E a gente achava divertido. Isso aí é a Ilha da Fantasia. Um presidente da República, ou um governador, um prefeito já é mais difícil, não podem ficar na Ilha da Fantasia de seus palácios, cercados lá por gente que nem todos dizem a verdade, né? Nem todos peitam o chefe para dizer, chefe, não é assim, é assado. Aí eu espalho essa noção de bolhas. Bolhas, aliás, são alienação perigosíssima para todos os que, em suas atividades, se isolam do mundo além do seu círculo. É um perigo. As corporações profissionais, como se fossem medievais, né? Carpinteiro com carpinteiro, naquela época, né? Lavadeira com lavadeira, criador de gado com criador de gado, jornalista com jornalista, né? É muito ruim, porque a pessoa fica, é o cachorrinho correndo atrás do rabo quando descobre o rabo e não sai, não abre as janelas para o resto do mundo. E vai perdendo a realidade, vai se alienando. A bolha é muito perigosa. Bom, vamos agora para o último parágrafo. O tamanho da Constituição, olha só, é um livro. O tamanho da Constituição apequenou o cidadão e suas liberdades, né? Na proporção que essa é grande, o cidadão vai se encolhendo. As liberdades de culto, de ir e vir, de trabalhar, de se reunir, embora previstas em cláusula pétrea, ficaram à mercê de prefeitos e governadores com a bênção do Supremo. Agora, um dos juízes da Suprema Corte, numa proposta que caberia a partido político, o Judiciário não é um partido político. O Supremo não é um partido político, nem é legislador. É intérprete da Constituição, mas um deles propôs regime semipresidencial. O que significa? Que está numa bolha.
porque eu escrevi aqui. Ora, isso já é. Está propondo algo que já existe. A Constituição atribui a responsabilidade de governo ao presidente da República, mas os poderes para governar ficaram com o Congresso, como resquício da tentativa de parlamentarismo da Assembleia Constituinte de 1987-88. Deixou como resquício para o chefe do Executivo a consolação da medida provisória. Copiaram lá da Itália, assim como Getúlio copiou a lei trabalhista. E o presidente usou agora a medida provisória para criar o Auxílio Brasil. Aí vem a última frase com uma pergunta para a gente pensar. Será que a fonte de todo o poder entende essa distribuição do seu poder? De Brasília, Alexandre Garcia.